Olá, bem-vindo ao canal. Por que estudar história da igreja cristã? Pelas mesmas razões que eu estudo a história secular, eu estudo a história da igreja. Porque os dilemas que eu estou vivendo, as dúvidas que eu tenho hoje, muitas vezes elas são resolvidas quando eu passo os olhos nos 2000 anos da história da igreja. Fatos que eu posso analisar já passados podem me trazer uma luz, me instruir e me ajudar a resolver problemas do presente. Hoje o tema é sobre o donatismo. O donatismo foi uma heresia, causou um cisma, foi um movimento que durou mais de um século na história da igreja e ele ocorreu no norte da África. No ano 303, o imperador Diocleciano Augusto do Oriente fez um decreto de perseguição contra os cristãos. Ali se iniciou a chamada Grande Perseguição. Milhares foram martirizados, muitos foram torturados e a igreja teve que entregar os livros sagrados, perdeu os seus bens, enfim. Foi uma grande tragédia que se abateu sobre o cristianismo. Mas em 312, Constantino teve um sonho. E nesse sonho ele viu uma cruz e a mensagem que lhe foi dada foi a seguinte: sob esse signo você será vencedor. Sob esse símbolo você será vencedor. A cruz era um símbolo cristão. Constantino, de fato, determinou que os seus soldados pintassem os seus escudos com uma cruz. Ele fez um estandarte, se identificando com a cruz, e foi vitorioso contra Maxêncio na Ponte Mílvia. Agora, Constantino, que tinha a mãe cristã, Helena, evidentemente estava fortemente influenciado pelo cristianismo. E a partir daí, ele começa a se apresentar como um cristão. No ano 313, Constantino, o Augusto do Ocidente, se reúne com Licínio, o Augusto do Oriente, e eles publicam um edito que é conhecido como o Edito de Milão. Por esse Edito de Milão, foi declarada a liberdade religiosa dentro do Império Romano. Isso veio em benefício dos cristãos de uma forma muito clara. A igreja recuperou seus bens e acabaram-se as perseguições, não se falava mais em mártires nem confessores, e assim a paz parecia que seria definitiva dentro do império. Mas agora surge um problema para a igreja. O que fazer com os caídos? Caídos foram aqueles bispos e mesmo cristãos leigos que não conseguiram suportar o peso da perseguição e sacrificaram aos deuses pagãos ou de alguma forma entregaram os livros sagrados, e agora eles estavam sob o julgamento dos seus irmãos que não haviam caído. Os parentes dos mártires, os confessores que passaram pela tortura. O que fazer com os cristãos caídos? Os mártires, aqueles que morreram, deram sua vida para não negar a fé. Os confessores, aqueles que mesmo sob tortura, eles se mantiveram firmes e sobreviveram. Mas agora a questão era os caídos. Esse problema não era novo, porque no passado da igreja, um passado recente, isso já havia sido dilema e motivo de discussões dentro da igreja, sérias. Nós temos duas ocasiões em que nós percebemos isso. No caso, Novaciano foi um dos que levantou esta questão com muito rigor. Ele não admitia que os cristãos caídos pudessem
ser reintegrados à igreja. Passada a grande perseguição, nós vamos ter então esse problema colocado, o que fazer com os caídos, seguindo as ideias de Novaciano, Cirilo de Cartago, Tertuliano, a rigidez que eles tinham, e isso realmente deságua no norte da África. No norte da África, como você vê aí no mapa, nós temos a cidade de Cartago, que era o centro populacional mais influente naquele momento. Nós temos as regiões da Numídia, da Mauritânia, e nós temos aí um pouco ao lado a África proconsular. Este é então o palco onde se desenvolve a questão do donatismo. Cartago era seu centro populacional mais forte na região e era habitado por colonos romanos, pessoas que haviam se integrado na cultura romana e no poder do império. Eram os que comerciavam com Roma e com toda a península itálica. Então eles estavam plenamente integrados e por isso mesmo em melhores condições sociais. Mas se eu saio logo à margem da região de Cartago, eu vou ter a Numídia e vou ter a Mauritânia, onde habitavam pessoas com dificuldades financeiras, não integradas ao império de uma forma culturalmente aceita. E está aí formado um quadro onde vai se desenvolver essa questão que estamos colocando hoje. Havia também, segundo alguns autores, na região do norte da África, essa que estamos tratando, uma espécie de uma cultura do martírio. Ali muitas pessoas, muitos cristãos, de fato, procuraram o martírio. Então não se desenvolvia de uma forma totalmente dentro da normalidade e os mártires surgiram de forma provocada muitas vezes. Então, se havia essa cultura do martírio, também a reação àqueles a que haviam caído, evidentemente, seria mais forte do que nos demais lugares do império. Por ocasião da grande perseguição, era o bispo de Cartago, Mensúrio, e o seu o vice-bispo no local ali, era Ceciliano. Esses dois, eles se opuseram fortemente àquela cultura, àquele desejo fanático pelo martírio. Passada então a perseguição, eles haviam angariado alguns inimigos dentro da própria igreja, ou adversários, ou pessoas que não haviam concordado, haviam se sentido de alguma forma traídos por eles. Mas Mensúrio vem a falecer. E imediatamente houve uma movimentação dos bispos que estavam envolvidos nessa mesma linha de Mensúrio, Iter e Ceciliano, e eles, mais do que rapidamente, elegeram como bispo da cidade o Ceciliano. Quando os bispos que vinham da Numídia e da Mauritânia chegam, a situação estava resolvida. Só que agora, estes que chegaram quando a situação já havia sido resolvida, eles se rebelaram. Iniciou-se aí uma grande questão entre eles. Os da Numídia, que eram rigoristas, eles acusaram a eleição e a imposição de Ceciliano como bispo de Cartago como sendo inválida, nula, porque ele havia sido conduzido ao cargo por bispos que eram considerados caídos, porque haviam entregue livros sagrados para as autoridades romanas por ocasião da perseguição.
O Félix, que era um desses que foram atacados pelos numídios, bispos numídios, ele diz que não havia entregado a literatura cristã, mas que ele havia entregado simplesmente livros heréticos que ele tinha, e assim satisfazendo de alguma forma as autoridades romanas no confisco dos livros. Estes bispos que se consideraram traídos, eles eram liderados por Donato de Casagrande. E eles agora questionavam, inclusive, a autoridade da igreja, constituída sobre bispos que haviam caído. E a acusação era sobre Félix e, por consequência, também sobre Siciliano. Então nós já temos alguns problemas aqui. O primeiro problema, como resolver o problema dos caídos. O segundo, se era admissível que alguém recebesse os sacramentos de um bispo caído. E agora os donatistas passam a exigir que a pessoa que quisesse permanecer na igreja, ele deveria ser rebatizado por um bispo que não houvesse caído. Ou seja, eles começam a pregar que a liderança da igreja tinha que ser incorruptível, pura, sem mácula. E isso vai gerar, então, essa ideia rigorista de não permitir que aqueles que fraquejaram na perseguição pudessem, então, operar os sacramentos da igreja. A discussão entre as ideias de Siciliano e de Donato vão levar a sérias questões sobre a santidade da igreja, sobre a pureza exigida dos cristãos e sobre uma igreja militante e outra triunfante. Esses dois últimos termos, na verdade, eles foram cunhados por Santo Agostinho, porque Santo Agostinho foi um dos que combateu decisivamente os donatistas. Então Santo Agostinho dizia o seguinte, que não, a igreja não era totalmente constituída de pessoas puras, que na igreja, quando se fala na palavra de Deus sobre a pureza da igreja, isso se referia à igreja triunfante, aquela que será vencedora no final. Mas enquanto a igreja militante é que está em evidência, há pessoas que são caídas e pessoas que são puras, há bons e maus, ao joio e ao trigo. Afonso de Ligório escreve sobre isso no seu livro História das Heresias e Suas Refutações, e ele diz o seguinte: Santo Agostinho então teria dito: aqueles textos de São Paulo e São João sobre a igreja imaculada se referia à igreja triunfante. Falando da militante, porém, o nosso mesmo Salvador declara em vários lugares que era composta de bons e maus. A situação se agrava quando entra em toda essa discussão a questão social, a questão econômica, e aparecem os circunciliões. Os circunciliões era formado por um grupo de pessoas, de homens, e que eram totalmente dedicados ao martírio, ao ponto, na verdade, de cometerem suicídio. Esses circunciliões, eles não eram colonos romanos, eles não falavam a língua romana, eles não estavam integrados no império. E, de alguma forma, eles se tornam violentos. E nessa violência, eles abusam das pessoas, a agressividade deles se torna grande. O fanatismo os leva a esse ponto. Diante dessa situação, Constantino se viu chamado para resolver os problemas da igreja. Então, no dia 2 de outubro
do ano 313, ele, Constantino, convoca um sínodo na cidade de Roma, que foi presidido pelo bispo de Roma. Constantino ainda não tinha condições para entender o que realmente estava acontecendo. Esse sínodo durou 3 dias e deu a vitória para os seguidores de Ceciliano. E os donatistas foram derrotados. Mas eles não aceitaram o resultado desse sínodo. E novamente Constantino, no ano 314, ele vai convocar um outro sínodo na cidade de Arles, na Gália. Mais uma vez, os donatistas foram então derrotados. A situação se agravava. E pela primeira vez na história, segundo Roque Grangiotti no seu livro História das Heresias, pela primeira vez na história, a Igreja vai usar a força do braço secular para coibir a ação dos hereges. A perseguição de Diocleciano, 303 a 313, havia se encerrado. 313, pelo Edito de Milão, estabeleceu-se a liberdade religiosa, mas agora, esquecendo-se do Edito de Milão, de alguma forma, a Igreja vai usar do braço secular. Constantino agora vai determinar a força contra os donatistas. O mesmo Afonso de Ligório vai descrever essa situação já muitos anos depois, por volta do ano 410, da seguinte forma: mais tarde, no tempo do imperador Honório, por volta do ano de 410, abusando os donatistas da liberdade concedida aos heréticos de professarem as suas seitas, empenharam-se os bispos da África junto a Honório para que revogasse tal licença, e foram atendidos, pois Honório promulgou a lei, que é a Lei 51 do Código Teodosiano, com o que proibiu a profissão de qualquer religião, salvo a católica, sob pena de proscrição dos bens e também de sangue para aqueles que tentassem reunir-se publicamente para seguir ou exercitar as práticas de sua seita. Então, embora os donatistas tivessem causado um grande problema para a Igreja e, a meu ver, não tivessem razão especificamente na questão dos caídos, mas a Igreja também errou, e nesse momento, neste século, já no V século, ao obter do imperador Honório essas medidas que obteve. Porém, ainda no século IV, e é interessante vermos isso, o imperador Juliano, o Apóstata, como é conhecido, ele tem uma visão diferente a respeito do problema. O que é que Juliano diz, segundo Roque Grangiotti? Entretanto, não toleramos que um cristão seja levado aos altares pela força. Portanto, é o meu agrado, mediante esse edito, mandar e ordenar a todos que se abstenham de fomentar os tumultos do clero. Os homens devem instruir-se e conquistar-se pela razão, e não com pancadas, insultos ou castigos físicos. Pois os que em matéria de suprema importância andam errados merecem mais compaixão do que ódio. Então é interessante vermos quantas coisas aconteceram em decorrência desse cisma no norte da África, comandado por Donato o Grande. Quantas situações podemos tirar e analisar para lições para os dias de hoje. A pergunta que se faz então é a seguinte: quando alguém cai na igreja,
ele pode ser recebido novamente? É evidente que a ortodoxia da Igreja, vencidos os donatistas, disse que sim. As pessoas, mesmo quando caem, elas podem ser recolocadas no seu lugar dentro da Igreja. E isso está de acordo com a palavra de Deus. Entretanto, qual é o olhar que você tem sobre alguém que caiu e retornou à Igreja? Seria possível que um bispo, tendo caído, pudesse voltar a oferecer os sacramentos, pudesse voltar a oferecer o seu trabalho para a igreja, para o rebanho? Um pastor que de uma igreja protestante, que de alguma forma também caiu, poderia voltar às suas atividades no ministério? A outra questão colocada é: exigido um rebatismo em circunstâncias tais? Os donatistas exigiam o rebatismo. Porém, a igreja, na sua complacência naquela situação, não aceitava também essa ideia. Um abraço. Eu peço que você, se gostou do vídeo, compartilhe aí com os seus amigos e se inscreva no canal. Até o próximo.